Vamos então ao nosso primeiro painel do dia, por gentileza, com o tema Impactos da IA em negócios, segurança e regulamentação da indústria financeira. Contando um pouquinho também para vocês, nós vamos ter 45 minutos aqui com eles, de grande conhecimento, e também 15 minutos com vocês, mais ou menos, para que vocês possam fazer perguntas. Então já vão pensando um pouquinho para quem vocês vão direcionar, para que a gente tenha essa interação que é tão importante, tá bom? Para vocês também ouvi-los, né, um pouco melhor, nós vamos ter o microfone, as nossas assistentes estarão conosco aqui à frente, e será muito importante a participação de vocês, tá bom? Eu vou convidar então ao palco, para que a gente possa dar sequência aqui, por favor, o consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, DENOR, do Banco Central do Brasil, com vocês, Antônio Marcos Guimarães. Muito obrigada. Na sequência, por favor. Convido também o Superintendente de Tecnologia da XP, Gabriel Santos. Por gentileza, o CEO da Vivatech, Marcelo Modesto. E para mediar este painel, vou convidar ao palco, por favor, o diretor técnico da BBC e diretor global de políticas públicas do Nubank, Eduardo Lopes. Eduardo, fique à vontade, vou colocar o microfone também, tá bom? Obrigada, viu? Alô, me ouvem bem? Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação de todos os painelistas. Eu queria agradecer à BBC, na pessoa da Silvia e do Cássio, e também do Euri, pelo evento, pela organização do evento de Fôlego, segundo dia hoje o dia presencial, que também é muito bom para a gente se encontrar e poder não só discutir os temas dos painéis, mas também conversar no cafezinho de tantos outros assuntos importantes para a nossa indústria. Bom, vamos falar aqui de um assunto novo, praticamente, né? Não, está se falando sobre isso o tempo todo, inclusive as falas anteriores foram sobre IA. O nosso desafio vai ser um pouco, talvez aterrissar algumas dessas discussões, né? Falar também das aplicações, mas trazer uma perspectiva um pouco diferente do que foi dito até agora. E acho que vou parafrasear aquela figurinha de WhatsApp, acho que quem não estiver confuso não prestou atenção suficiente em tudo que foi falado, porque são tantos casos de uso, tantas possibilidades, que realmente parece uma discussão praticamente que interminável em termos de tudo que se pode fazer, né? Mas tem que ser feito de uma forma responsável. E acho que para a gente começar aqui o nosso painel, dando uma certa nivelada em termos de conhecimento, eu queria convidar o Antônio Marcos, do DENOR, a falar um pouco sobre como estão as perspectivas, né, de regulação da inteligência artificial no mundo, mas particularmente no Brasil. Então, Antônio, se você puder, eu sei que você trouxe uma apresentação para a gente, não sei se vai ser possível passá-la aqui, mas acho que seria interessante a gente começar pela sua fala, que vai fazer esse panorama geral, e aí a gente parte para uma discussão entre nós e depois para ouvir as perguntas do público. Obrigado, Eduardo. E, primeiramente, em nome do Banco Central, quero agradecer à BBC pelo convite, pela oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês, que eu acho que é um segmento que tem altíssima relevância nesse debate, que é um debate que está sendo construído em âmbito internacional, e aqui no Brasil a gente tem participado ativamente, tanto com o setor privado e também no aspecto público, lá no Congresso Nacional, com a construção do PL 2338. Bom, esse tema é um tema cativante, né? Parabenizo aqui os palestrantes anteriores, porque você vê que tem paixão na construção disso, e natural. A inteligência artificial, ela permeia todos os aspectos da nossa vida. Poderíamos ficar aqui, como se fosse uma pós-graduação, um semestre inteiro conversando sobre isso, mas, obviamente, é super importante ouvir aqui as reflexões dos meus colegas painelistas. Então, eu vou focar aqui o nosso bate-papo, de forma breve, em dois grandes referenciais. O primeiro é a União Europeia, o que está acontecendo na construção regulatória naquela região, e, obviamente, o que está acontecendo aqui no Brasil. Por que a União Europeia? Porque a União Europeia está se propondo e está logrando êxito se apresentar como a principal referência internacional para a construção regulatória para a inteligência artificial. Isso mesmo para jurisdições que se opõem e criticam
a proposta da União Europeia. Mesmo na crítica, ela tem sido utilizada como um benchmark. Tá? O que houve de grande marco, salto regulatório para a inteligência artificial no mundo foi a publicação, na verdade, a aprovação pelo Parlamento Europeu em 13 de março desse ano do AI Act, que é uma proposta, um marco regulatório extremamente detalhista, extremamente técnico em diversos aspectos, tanto que muito do que está ali posto de comandos regulatórios aqui na nossa jurisdição certamente estariam contempladas em âmbito infralegal pelos chamados reguladores setoriais. Ela é uma proposta altamente inspirada no GDPR, que é o General Data Protection Regulation, que seria o irmão gêmeo da nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O que poucas pessoas sabem é que o AI Act está inserido num contexto muito mais amplo de regulação de inteligência artificial, que são dois grandes pacotes de política pública, que são o Innovation Package e o Coordinated Plenary AI, que se propõe a ser uma estratégia da União Europeia de se apresentar como benchmark, referência internacional para a construção regulatória de inteligência artificial, por razões óbvias. As jurisdições no mundo, especialmente Índia e Inglaterra, tá, enxergam a inteligência artificial como um instrumento que vai dar protagonismo para alguns países no comércio internacional, em diversos aspectos, até no aspecto militar. Isso é importante a gente ter atenção a isso aqui no Brasil. Tá? E já tem uma iniciativa nova em discussão na União Europeia, chamada AI Liability Directive, que se propõe a ser algo raro de você ver em legislação, de estabelecer critérios para compensação financeira quando o usuário for lesado por um sistema de inteligência artificial. Aqui no Brasil, em geral, compensações financeiras são estabelecidas no âmbito de jurisprudências do próprio Poder Judiciário. Então, vocês veem que tem muito debate acontecendo nisso aí. Como eu já mencionei, é um projeto, é uma lei que é bastante extensa, ela tem pelo menos 175 páginas. Se você considerar o anexos, você tem múltiplos disso, ultrapassando 400 páginas. Obviamente, não dá para... eu li boa parte dele, mas não daria para a gente escrever isso aqui, mas tem alguns aspectos que merecem ser ressaltados aqui para esse bate-papo rápido nosso. Tá? O primeiro, que está sendo copiado por quase todos os países, até agora eu só não vi cópia disso na Índia e na Inglaterra, que é você estratificar, classificar sistemas de inteligência artificial por graus de risco. Então, lá, por exemplo, eles criaram 4 grandes categorias, que seria o risco inaceitável, em que sistemas classificados nessa categoria seriam proibidos de serem produzidos e muito menos comercializados. A segunda categoria é chamada de alto risco, que estaria sujeita a um arcabouço regulatório muito mais robusto e, da forma como interpreta o texto do AI Act, para funcionar, eles teriam que passar por uma prévia autorização do Market Surveillance Authority, que seria a autoridade ali no território da União Europeia, com competências regulatórias para tal. E 2 classificações de menor risco, que seria o risco limitado e o risco mínimo, e também estaria sujeito a algum comando regulatório, mas com menor custo de observância. E no Brasil? Bom, no Brasil existem diversos projetos de lei sendo debatidos, mas, na verdade, o projeto que vem consolidando, ganhando preponderância e tem avançado no Congresso Nacional, já foi até mencionado aqui por algum painelista, é o PL 2338, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de relatoria do senador Eduardo Gomes, cujo gabinete aqui, o Banco Central, tem participado ativamente para tentar colaborar e construir um projeto que vai realmente proteger o cidadão e fomentar a inovação no território brasileiro. O PL 2338, ele é um projeto claramente inspirado no AI Act, isso está na exposição de motivos do próprio projeto de lei. Ele busca uma inovação, uma regulação compatível com o estímulo à inovação, que é uma preocupação importantíssima, porque a preponderância que a inteligência artificial pode dar para o país no contexto internacional, ela exige uma preocupação de equilíbrio entre segurança e desenvolvimento da inovação. Caso contrário, você pode perder o bonde da evolução no cenário internacional. Né? E ele tem uma preocupação muito grande com transparência e auditabilidade. Ele tem um princípio que eu diria que foi uma inovação, mas, na verdade, isso se apresenta em outros projetos de lei ao longo do mundo, com outras palavras, que é o princípio da precaução, que é a ideia de que você antever potenciais lesivos que determinados sistemas de artificial podem provocar e, assim, você estabelecer comandos e requisitos regulatórios antes, de forma preventiva, a esse risco que você está especulando. E ele tem uma grande preocupação com proteções contra vieses, né, e discriminação,
o que é um comum a qualquer regulação de inteligência artificial no mundo, e, a exemplo do AI Act, ele é altamente inspirado na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? A exemplo do que aconteceu no AI Act, nós aqui, na proposta do PL 2338, estão classificando o projeto em 3 grandes categorias de risco. O risco excessivo, em que você teria proibido a construção de sistemas de inteligência artificial nessa categoria. O alto risco, que teria um arcabouço regulatório muito mais pesado, muito mais robusto, mas diferente da minha interpretação do que aconteceu no AI Act, eles não estariam sujeitos a uma aprovação prévia do regulador, o que eu achei uma abordagem mais interessante, tá? Aqui no Brasil. Então, você teria uma certa autonomia por meio de autorregulação para o mercado fazer uma classificação e botar o sistema em funcionamento, e ex post, a supervisão poderia revisar isso ou fazer uma negociação de uma reclassificação ou alterar o custo de observância do projeto que já está em funcionamento. E uma terceira categoria seriam os outros riscos, em que você teria ali um custo de observância menor. Tá? Pontos de destaque para a gente fechar isso aqui, que são importados do AI Act aqui para o Brasil, pelo menos no projeto. Primeiro é o literacy, que é o chamado aqui de explicabilidade, que é um direito do usuário de inteligência artificial de compreender, de ter lhe explicado como o sistema chegou àquele resultado que impactou a sua vida. Por que isso é controverso e polêmico? Apesar de ser totalmente legítimo que o cliente tenha essa compreensão, quem já trabalhou com dados aqui sabe que diversos sistemas de inteligência artificial, como redes neurais, redes bayesianas, eles trazem o resultado por meio do que a gente chama de uma caixa preta. Então, nem sempre você consegue compreender como ele montou aquela equação matemática que gera aquele credit score ou outro resultado que você obtém com aquele sistema. Então, você conseguir regular e otimizar a forma como essa explicabilidade vai ser cumprida é um desafio muito grande, e aí, ao longo do debate, eu reforço uma coisa que eu sempre faço nessas discussões, a participação do mercado privado para ajudar nessa construção, né, e da sociedade como um todo. Interoperabilidade, porque isso está expressamente previsto no projeto de lei PL 2338, e para quem já trabalhou com mercados competitivos, quem já trabalhou com recebíveis do cartão, duplicado escritural, sabe a complexidade que é você convencer instituições que estão competindo a interoperar entre si. Inteligência artificial, claramente, é um projeto que envolve esse tipo de complexidade, e é um desafio que nós vamos ter que lidar com isso em algum momento também. O Human Oversight, que é a supervisão humana, que é o direito do usuário de conversar com um ser humano em algum momento da performance do sistema de inteligência artificial. Acho que foi o projeto do colega do PicPay que mencionou uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou assim, olha, em algum momento o usuário vai ter que conversar com uma pessoa real. E a gente sabe o momento exato. Eu acredito muito nisso, eu gostei da sua fala, porque eu acredito que vocês conhecem a fundo o seu produto, vão saber qual é o momento ideal disso acontecer. Obviamente, isso não pode acontecer de forma lato sensu, erga omnes, sem restrição, porque é impossível você garantir que toda e qualquer consulta a um sistema de inteligência artificial, você tem uma contrapartida, um contato humano. Esse equilíbrio é algo que a gente tem que fazer em conjunto, e aí nós, reguladores, estamos bem abertos a esse diálogo, tá, com a sociedade como um todo. O que eu já mencionei, a avaliação preliminar, que é muito importante, que é uma característica brasileira, eu acho que é a possibilidade de você dar mais liberdade à autorregulação para se autoclassificar, sujeito a uma revisão por parte do regulador e do supervisor, e o Risk-Based Approach, que é a abordagem com base no risco, que é exatamente você preocupar no equilíbrio entre inovação e segurança. Tá? E é uma questão... E, para fechar, eu só acho que era importante mencionar que o projeto prevê uma governança no Estado, que é o chamado CIA, o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, que contempla 4 grandes órgãos, que seria uma autoridade competente, que a princípio seria a ANPD, os reguladores setoriais, que seria o Banco Central, o SUSEP, CVM, Anatel, ANEEL, etc., um conselho de cooperação regulatória, chamado CRIA, que vai estabelecer diretrizes gerais, e um comitê de especialistas, que seria principalmente da área tecnológica, jurídica e financeira. E, caso discordância dos participantes desse grande sistema, nós teríamos uma Câmara de Mediação e Conciliação, que é um órgão que já existe, sujeito à Advocacia Geral da União, que funcionaria como árbitro para a solução de conflitos decisórios aí dentro desse sistema. Tá? Então, assim, esse é um panorama geral que eu gostaria de fazer e, obviamente, eu acho que o mais interessante vai ser as reflexões aqui desse debate. Obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos, pela apresentação. Eu acho que, para além de todo o conteúdo que você trouxe, alguns pontos muito importantes primeiro, saber da participação ativa do Banco Central nessa discussão regulatória, porque a gente, como um setor regulado,
um setor muito especializado, sabe que, por vezes, essas tentativas de fazer uma regulação totalmente transversal, elas são perigosas. Você tenta entrar em assuntos, quando o regulador setorial que tem expertise pode fazê-lo melhor, isso talvez não seja a melhor abordagem. Então, é bom saber que também esse arranjo institucional avançou e os reguladores setoriais vão ter um papel muito ativo, talvez até uma prevalência em relação a essas normas totalmente gerais e transversais. Então, acho que esse é um ponto muito importante. O segundo é realmente a sua chamada à participação da indústria. Então, acho que a BBC entende muito do assunto, tem se dedicado a esse tema. O evento de hoje é um exemplo, mas eu acho que as instituições e todo o mercado e a sociedade civil devem participar ativamente dessa discussão e ela tem que evoluir. Eu acho que é importante também a gente saber que isso tem que evoluir, porque às vezes a ausência de um marco bem feito pode ser arriscada e a gente, no momento, de repente, de um susto, uma crise por causa de alguma intercorrência, vai acabar aprovando algo não tão bem feito. Então, acho que ter um processo evoluindo bem é do interesse de todos. Agora, passando aqui para os demais panelistas, eu queria ouvir um pouco de vocês uma outra perspectiva. E aí, Marcelo, talvez eu gostaria de começar com você, da sua experiência, liderando uma empresa de tecnologia, e de saber que a inteligência artificial trouxe uma nova camada, uma camada muito transformadora da transformação digital. E as empresas estão passando por um processo de adoção. Eu acho que foi muito interessante o dado que foi trazido pelo colega da Microsoft, que somente 9% estão, das hipóteses ou dos casos estão, de fato, em produção. Então, acho que isso demonstra também que é um processo longo de internalização, de aprendizado, de aplicação. Eu queria entender de você, para essas empresas que estão abraçando a inteligência artificial, ou se aproximando disso, quais são os principais pontos assim, de atenção, as oportunidades, os desafios? Se você quiser falar um pouco também de segurança, a parte de equipe, seria ótimo ouvir esses aspectos. Muito bom. Mais uma vez, quero agradecer também a doutora Silvia, Cássio, pela oportunidade, Ori, toda a diretoria da BBC. Foram apresentações brilhantes realizadas hoje. A gente que acompanha a evolução tecnológica também do mercado financeiro ao longo dos anos passou por várias transformações, quando nós falamos de cloud, de transformação do mercado de regulatório de LGPD. Então, para nós que estamos no processo de apoio das instituições, a gente entende que é muito importante, dentro desse processo, que exista a organização dos grupos de trabalho e essa adoção ela pode estar em rampagem, está acontecendo, porque, assim como foram em outras soluções tecnológicas, existe aí um amadurecimento entre avaliar investimento, avaliar aprendizado, avaliar construção de tese. E muitas instituições estão se organizando e a gente entende que, para o mercado, muitas vezes as empresas estão olhando para o impacto no seu negócio. Então, como que a evolução da inteligência artificial vai impactar no negócio, seja para transformar um processo em mais objetivo, seja para construir segurança na checagem de informações, como foi falado hoje, mas eu entendo que o grande desafio é construir essa rota de aprendizagem de implementação. Eu entendo que tem 3 pilares que têm ajudado muito, foi falado hoje pela Microsoft, pelo colega da Microsoft. Eu acho que os parceiros de tecnologia têm trazido modelos preparados já para escalar. O segundo, os grupos de trabalho que têm fomentado ao mercado a possibilidade de interpretação e de conhecimento do time. E o terceiro são os times que têm construído dentro das suas casas, em conjunto com outras empresas, projetos menores, mas que vão pegando escala, assim como foi explicado hoje. É um projeto desenvolvido especificamente dentro de uma determinada área, um determinado produto, e que ele se expande através do conhecimento para demais áreas. Acho que esse é um momento muito importante do mercado. Perfeito, obrigado. Gabriel, passando para você, a gente ouviu aqui um dos pitches, foi justamente um caso da XP, muito interessante, mas eu queria ouvir de você mais ou menos a mesma pergunta, mas já mais aplicado ao setor financeiro. Quando você olha para esses tantos casos de uso, se você quiser comentar de alguns que você já vê funcionando, ou de alguns que podem ser desenvolvidos, mas principalmente para esse ângulo também de riscos e oportunidades que a gente tem que levar em consideração com a aplicação de IA na indústria financeira. Perfeito.
Em primeiro lugar, boa tarde aí, pessoal. Queria agradecer aí pelo convite. Eu acho que é um evento belíssimo, as apresentações são muito ricas aí também. Gostei muito de alguns termos aqui, né, como o termo do fazer por camadas de cebola ali, né? Vou dar um exemplo de como nós estamos aplicando isso. Eu não chamava assim, vou passar a chamar, usar essa terminologia também. Mas eu acho que quando a gente fala aqui sobre... É interessante quando a gente começa a falar de IA, né, e a gente começa a falar assim, quais são os casos? Todo mundo sempre pergunta assim, quais são os principais casos? E essa pergunta ela vem muito no âmbito de estarmos atentos a... Será que tem alguma coisa que eu não pensei, onde eu poderia aplicar IA aqui? Né? Então, o que seria o principal caso dentro da indústria? Eu vou dividir essa resposta aqui em duas camadas. Né? Acho que a primeira camada, quando a gente fala em inovação, a gente quer continuar inovando em tempo mínimo. Se a empresa, se ela consegue, né, se a instituição consegue diversificar e lançar produtos com a maior frequência, isso é positivo, porque ela tem mais tempo de errar também. Ela consegue lançar um produto, talvez não é aquele produto que vai impactar o cliente lá na ponta, ela consegue mudar a rota rapidamente. Então, acho que a primeira coisa que, quando a gente fala de IA e um dos principais produtos, eu vou pegar, né, de forma geral, isso é cross-indústrias, é o que eu chamo de meta-inovação. Então, hoje demora muito, se você pega algumas instituições, um dos grandes problemas para a inovação é que demora muito para inovar, demora muito para colocar algo produtivo, né, no ar, algo que impacte o cliente lá na ponta, algo que a gente consiga pegar o feedback de forma mais rápida. Então, e se você não presta atenção nisso, se você pula direto para o... Deixa eu olhar de fora para dentro, né, ao invés de olhar, né, de dentro para fora, você fica procurando casos na superfície, né, será que é o Pix? Será que eu tenho que colocar inteligência artificial no Pix? Ou será que eu vou direto para o mais óbvio ali, né, o atendimento? O atendimento, com a GenAI aqui, é onde meu cliente pode ser impactado. Só que, às vezes, o que a gente pensa muito ali a gente não quer estar limitado, a gente não quer ter uma bala só, a gente não quer assim, erramos, não é só isso aqui, daria para fazer mais coisas. Então, nessa primeira fase da minha resposta aqui, que eu estou chamando de meta-inovação, o ponto, até do que foi demonstrado aqui hoje, a gente quer diminuir o acesso à inovação. Então, é IA aplicado para dentro de casa, é IA aplicado para os processos que existem dentro da construção dos produtos da XP, de forma geral. Então, eu não quero inovar só no Pix, né, ou que ele coloque IA só ali, ou que ele coloque IA só lá na parte de atendimento ao cliente. E aí, como foi mencionado aqui pelos colegas também, as camadas, né, os blocos de soluções são inúmeros hoje. Né? Então, o João apresentou alguns aqui, já envolvendo quanto computing, já envolvendo a unificação e a integração com inteligência artificial. Então, agora a criatividade ela é ilimitada. Dá para a gente começar a trazer isso com quanto computing, linkar com IA generativa, trazer os modelos tradicionais de IA também para trabalhar em cima disso. Então, acho que o primeiro ponto é como que a gente cria, né? Dentro do XP eu faço uma pergunta constantemente, que que às vezes não está muito óbvio, que um dos nossos produtos, talvez um dos nossos principais produtos, é a engenharia, é a tecnologia, porque, como eu falo, né, um dos nossos principais assessores ali também é o nosso canal mobile, né? É quando o cliente pega o app, ele abre o app, ele está interagindo com o app, é a primeira interação que ele tem ali. Então, ao reduzir toda essa fricção que existe hoje na cadeia de produção de software de forma geral, nós estamos promovendo a inovação mais rápida, porque aí todos os times podem começar a pensar, podem começar a ter mais criatividade e colocar algo no ar o mais rápido possível para começar a testar e colher feedback o quanto antes. Acho que esse é um dos primeiros pontos aqui que eu acho que pega cross-indústrias. E aí, quando a gente vai agora para o setor financeiro, uma coisa que eu costumo falar, assim, eu vou falar agora, trazer até um pouco para a minha experiência ali, né, os produtos financeiros eles ficaram muito mais complexos, né, e muito mais diversificados. Então, quando você olha a XP ela é um grande shopping, um grande hub de produtos financeiros. Então, às vezes, quando eu quero alocar parte do meu capital ali, eu já fico perdido. Assim, eu lembro quando, talvez lá na minha adolescência, quando eu comecei a ser introduzido às finanças, né, ao mundo financeiro, tinha menos opções. Né? Então, eu conhecia ali uma poupança, eu conhecia algum outro fundo que trabalha de outra forma, tinha a parte de renda variável, não tinha tantos produtos de derivativos assim para trabalhar. A carga cognitiva ela era menor, né? Você precisava entender menos ali para começar a alocar. Consequentemente, você tinha menos opções também. Hoje, né, as opções que você tem em termos de produto financeiro, elas são quase infinitas. Né? Tá sendo lançado um COI
e um fundo a cada dia. A XP acabou de lançar o fundo de resgate 24 horas. Né? Então, e aí eu trago para um problema real que é, né, sei lá, quando eu quero pegar ali e alocar o meu capital, qual que é a melhor distribuição, qual que é a melhor alocação? Então, hoje, a XP ela possui ali na casa, na dimensão ali de petabytes, né, de dados dos clientes. Né? Isso é bastante coisa. Né? Então, eu fiz uma comparação recentemente, essa gama de dados ali que equivaleria a bilhões de livros. Então, imagina se eu tivesse bilhões de livros com informações de nossos clientes, com informações financeiras, para eu poder aprender alguma coisa. E o quanto disso está sendo realmente utilizado. Então, quando eu trago para produtos, é entender melhor o perfil do nosso cliente, o momento do nosso cliente, porque mais do que o perfil, né, quando você entra num Suitabit para falar se ele tem um perfil agressivo, ou se ele tem um perfil mais conservador, se é aquela pessoa que, não, eu não quero correr riscos, né, então isso também depende de momento, e isso muda constantemente. Então, entender a vida do cliente e propor uma alocação mais digna, mais justa ao momento dessa pessoa, é um dos casos que nós estamos trabalhando fortemente ali também. Essa parte, né, como já foi falado amplamente aqui, de atendimento ao cliente, a gente acha também que é essencial. Acho que tudo começa ali nesse primeiro contato com o cliente. Eu acho que mais do que só atendê-lo, né, o que a gente quer fazer ali, como o nosso amigo João mostrou aqui, é o que nós estamos fazendo, para cada produto de inovação desse que a gente lança ali dentro, a primeira camada, né, a usufruir disso é a nossa camada de assessoria. Porque a gente coloca um ponto que o Antônio trouxe que eu acho que é super importante, que é o humano no loop, né? Human in the loop, né? Colocar o humano dentro desse processo. Então, ali a gente tem, até para prevenir qualquer modelo errado, ou qualquer predição errada, ou qualquer modelo de alocação errado que não faça sentido para o nosso cliente, o assessor ele entra no loop. Então, ele está no loop ali, ele conhece o cliente, ele tem um relacionamento com o cliente ali que está sendo feito dia a dia. Então, a IA vem mais para dar escala também nesse processo. Tá? Então, nós estamos olhando muito para essa questão de como que a gente aumenta também o atendimento através do nosso assessor. Eu acho que isso aí pega muito ali o que o nosso amigo João trouxe sobre fazer isso em camadas de cebola, porque a gente sempre começa por dentro. A gente sempre começa trazendo o nosso assessor, colocando ele para interagir com toda a ferramenta. Então, o que foi apresentado hoje aqui, a parte do Jarvix, que hoje já está para o assessor consegue dar o feedback de volta para a plataforma. Então, ele está usando ali, ele está falando, acho que isso aqui, ou esse produto aqui, ou esse modelo aqui não faz sentido muito para o meu cliente. Ele vai lá, dá o feedback, a máquina aprende de volta, vai iterando, né, e a gente vai refinando esse processo até chegar lá na ponta no cliente final. Então, falaria mais ou menos isso aí. Não, muito bom. Acho que é um ponto muito interessante que muitas vezes a gente pensa na IA como a substituição. Né? Então, vou trocar o humano pela máquina, vou trocar o humano pela inteligência artificial. E, na verdade, o que a gente tem visto é justamente aumentar a eficiência e potencializar o que os humanos já fazem, né? O trabalho humano. Então, assim, não é substituição, mas justamente o humano está junto, e acho que o seu exemplo deixa isso muito claro. A gente ouviu um pouco aqui mais cedo a questão de inovação responsável, né, da desenvolvimento responsável da inteligência artificial. Antônio, voltando para você, e pensando do ponto de vista regulatório, como é que a gente assegura, né, ou quais são talvez os desafios de a gente ter esse desenvolvimento responsável de IA e ética, né, acho que é um ponto que está muito presente na discussão europeia e no mundo inteiro, na área financeira. Eu sei que isso ainda está em estudos, mas se você puder trazer um pouco de linhas gerais aqui para a gente. Olha, eu acho que o grande desafio, quando você fala de ética, e aí quaisquer tipo de vieses ou discriminações, é você conseguir trazer esse equilíbrio, né, entre inovação e segurança. E esse equilíbrio, nesse caso da inteligência artificial, está muito relacionado à cooperação internacional. Porque, necessariamente, a gente vai ter que buscar um parâmetro, vamos colocar assim, aqui, diretrizes básicas de regulação que vão ser seguidas, pelo menos pelos países que estão ali no G20, que estão integrados no comércio internacional, mas sem desrespeitar as particularidades de cada instituição, de cada jurisdição. Porque, obviamente, como eu mencionei aqui, por exemplo, a União Europeia ela tem um pouco mais de robustez no seu arcabouço regulatório. Eu mencionei um detalhe, por exemplo, da necessidade lá de prévia autorização da marca de Surveillance Authority antes de você botar um sistema de inteligência artificial em funcionamento. Isso não é o perfil que a gente usa aqui normalmente. Me parece que aqui, para a realidade brasileira, isso aí traria um freio muito grande para a inovação. Imagina você ter uma fila de sistemas ali no Banco Central. Né? Nós não temos estrutura para isso.
Então, e é uma particularidade nacional que a gente vai respeitar. Por outro lado, se você tem uma regulação tão particular, tão exclusiva da tua jurisdição, que cada país criasse o seu sistema, imagina o custo para o mercado privado, para cada empresa, no mercado totalmente globalizado, de ficar compliance com cada país. Sabendo que, em geral, grandes corporações têm brands em várias jurisdições. O custo seria tão elevado que, no mínimo, não ia ter mais inovação. Você ia ter uma estrutura de compliance tão pesada, ou você ia atuar num país, ou você atuar em escala global, você tem que ter um grupo de especialistas em cada país. Especialistas tanto no aspecto tecnológico como jurídico e financeiro. Então, esse equilíbrio, né, de você conseguir... que você dizer o seguinte, olha, construa um sistema de inteligência artificial viesado, que não discrimine. Óbvio que ninguém, em sã consciência, vai ser contra uma afirmação dessa. O problema é que isso são conceitos abertos. E conceitos abertos, eles são fáceis de serem proferidos, mas nem sempre simples de serem implementados. Eu participei de um debate antes desse aqui, e que uma pessoa relatou ao meu lado, não foi um evento Finance of Tomorrow no Rio de Janeiro, você estava lá presente também, em que ele relatou, olha, eu construí um sistema, fiz um investimento absurdo, e a maior parte desse investimento foi evitar problemas de viés e discriminação. Mas até hoje eu não sei se eu consegui. Então, esses conceitos abertos, eles têm que ser superados, e esse é o trabalho do regulador. Então, você tem que transformar um conceito não discrimine em algo mais concreto. Então, a minha visão, e eu acho que é a linha que eu acredito que a diretoria do Banco Central talvez siga, é de você começar a estabelecer o que eu chamo de regras ABNT para inteligência artificial, que é um parâmetro mais concreto. O que significa cumprir o Human Oversight? O que significa cumprir o Human in the Loop? O que significa não ter viés? Até onde você tem que requisitos você tem que atender para, de fato, você cumprir e saber que, quando você for supervisionado, aquilo está atendido. Esse é o grande desafio, eu repito, que é repetitivo, mas acho que é importante essa comunicação, essa interação da participação do mercado, interação com o regulador em consultas públicas, tá? Para que isso seja desenvolvido de forma correta. Muito bem. Marcelo, eu queria voltar para você aqui para a gente talvez descer um pouco mais. O Antônio acabou de mencionar a questão da segurança, né? Você também falou um pouco na sua fala. Onde é que está a principal lacuna? Qual é a grande dificuldade que as empresas têm enfrentado? É mais uma questão de... o colega da Microsoft falou, todo dia me perguntam, toda reunião me perguntam, é seguro? Eu tenho que responder que sim. Você tem essa mesma percepção? E como é que as empresas têm lidado com isso e podem lidar com isso? Para não ter medo da aplicação, né, de abraçar essa tecnologia. Sim. Uma coisa muito importante que o Antônio trouxe, eu acho que a padronização e a classificação da informação, quando a gente foi trabalhando, principalmente no momento do LGPD, fez com que a gente tivesse a conscientização daquilo que era sensível, daquilo que era importante e daquilo que podia se tornar impacto para o negócio, impacto para a sociedade. Esse momento trouxe uma maturidade para as empresas para entender aquilo que ela pode utilizar para aprender, para testar e aquilo que ela tem que utilizar com uma responsabilidade muito maior. Eu acho que toda a discussão que a BBC, junto com o Banco Central, tem trazido em relação a essa regulamentação e o direcionamento vai também ajudar a ter uma padronização. Eu acho que, nesse momento, a indústria está trabalhando para trazer mais assertividade, não erro, né? Então, eu acho que o princípio da inteligência é trazer mais assertividade, não erro. Obviamente, quando você está aplicando modelos, você precisa aprender com eles, né? E esse monitoramento é muito importante. Eu acho que, a partir do momento que as empresas vêm trabalhando com esse tipo de preocupação, já vem diminuindo o erro. Muito por isso, a gente tem visto que a aplicação ela parece ser mais baixa, porque muitos estão fazendo dentro de casa também. E eu acho que a construção, quando a gente traz a inteligência para dentro, não buscando informação externa, faz com que a gente dê um nível inicial de maturidade, o mercado está trazendo uma maturidade, uma excelência no serviço, sem ter uma exposição maior. Então, por isso que eu também entendo que tem uma percepção de uma adesão menor, né? Tem muito trabalho de dados sendo organizado, sendo estruturado, para poder ser maior explorado também. Eu acho que o principal tema de segurança hoje é criar a governança para poder organizar bem a utilização. Eu acho que esse é um principal ponto que
que eu entendo do mercado. Não, perfeito. E é um trabalho de base, né? Isso que você está dizendo é justamente isso. É um trabalho de base sem o qual você não consegue evoluir ou os riscos de evoluir são muito grandes disso ter algum problema a posteriori, né? Então, sem dúvida, acho que é um ponto muito interessante. Gabriel, você comentou aqui um pouco do caso onde a IA está ajudando ali o assessor e o próprio cliente a saber navegar por essa complexidade, né, do mundo financeiro. Então, a gente sabe que a vida financeira das pessoas ela é muito complexa mesmo. E acho que tem um outro componente, que é o componente da inclusão financeira também, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre o potencial desse aspecto, né, de quanto a inteligência artificial pode ser um aliado, não só para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, mais alinhadas ou aderentes ao seu perfil, por exemplo, em investimentos, mas quando a gente pensa em inclusão financeira de modo geral, né, que quando a gente olha para o caso do Brasil, obviamente a gente teve um processo de bancarização muito importante, né, o Pix foi transformador nesse sentido, mas estar bancarizado não quer dizer necessariamente estar totalmente incluído. Um dos aspectos é o que você mencionou, né, se as pessoas não sabem usar os produtos, elas usam inadequadamente, sofrem as consequências adversas disso, isso talvez a inclusão esteja ainda falhando ou esteja ainda em processo de amadurecimento. Enfim, queria te ouvir um pouco sobre a IA e a inclusão financeira e o potencial. Não, esse é um excelente tópico, tá? E, assim como eu falei, eu acho que quando a gente começa a pensar em produto, né, muitas vezes, né, as empresas começam a ir lá para a ponta e como que eu posso se aplicar isso no meu produto mais sofisticado que tem? Como é que eu posso aplicar isso, por exemplo, em derivativos, em COIs, né, em coisas que não são tão conhecidas assim, geralmente. Mas acho que o primeiro ponto, assim, até quando a gente fala, assim, será que para promover a inclusão, gerar mais crédito, trazer mais... Então, acho que antes disso, acho que a palavra-chave que eu gosto de usar é educação. Acho que um dos principais pontos aí de utilização da inteligência artificial seria para a educação. Tem diversos dados da OECD que mostram que o Brasil, nem na América Latina, nós não somos nenhuma referência em educação financeira. Nós estamos bem defasados ainda em termos de educação financeira. Eu estava vendo alguns dados recentemente, né, de uma pesquisa que nós estamos fazendo. A maioria das pessoas, né, quando você olha, de forma geral, não sabem usar um cartão de crédito, não sabem como é que funciona um cartão de crédito. Então, será que para ter uma maior inclusão eu tenho que dar mais cartão de crédito? Será que é exatamente isso que a gente tem que fazer? Então, eu me pergunto muito sobre isso e eu acho que a resposta, a raiz disso aí está na base de educação. Então, antes de viabilizar o produto, antes de... obviamente, né, quando eu falo de otimização de alocação, eu estou falando de uma perspectiva onde o assessor está nesse loop, lá para o cliente final, é que ele entenda os mecanismos financeiros, é que ele entenda como é que funciona a economia. Quando você fala para uma população também que está subatendida ali, é para que essas pessoas, né, como foi mostrado aqui, acho que anteriormente, vamos pegar aqui o caso lá da Dona Maria, que eu vi em algum caso aqui, para que essas pessoas comecem a entender como elas utilizam, como elas, né, fazem uma melhor gestão do dinheiro que elas têm em mãos. Então, acho que começa por aí, começa por entender um pouquinho melhor como é que funciona o mecanismo de ter um cartão de crédito, mais do que ter o cartão de crédito e poder usar, e poder fazer um financiamento no Pix, poder fazer como que isso funciona e como que isso vai impactar a minha vida. E muitas das vezes falta a educação e falta a compreensão e entendimento para que as pessoas entendam o impacto, por exemplo, de se endividar, de pegar um empréstimo. Então, eu acho que trabalhando na educação, como eu já vi várias iniciativas aí, isso vai eventualmente começar a criar um nível maior de compreensão, né, dos mecanismos financeiros na população e, consequentemente, isso também ajuda, né, as instituições financeiras a divulgar seus produtos, a ter uma inclusão maior dessas pessoas, porque elas vão começar a compreender como funcionam as coisas, né? Então, acho que até mais do que até trazendo um pouco para a realidade, que assim, não mais do que só a educação básica. E quando a gente fala em educação financeira, muita gente pensa que a educação financeira não é para mim, porque não, eu já conheço aqui, eu sei, eu tenho cartão de crédito e tal. Mas eu vou falar assim, sabe, eu vou pegar um caso de dentro de casa. Tem pessoas formadas dentro da minha família que não sabem se o Tesouro Direto é seguro. Tá? Então me liga, eu perguntar se você direto recebe ligações, porque você trabalha na XP, eu tenho aqui, será que esse negócio aqui é seguro? Né? Ou apareceu uma pessoa aqui, do nada, sei lá, que eu não conheço, e falou que se pôr o dinheiro na mão dela, ela faz render,
né? E não são pessoas sem instrução, sabe? São pessoas com instrução, que tiveram acesso à educação. Então, você vê que a base da educação financeira, essa questão, ela não afeta só população subatendida. Nós estamos falando de uma grande maioria dos brasileiros. Como eu falei, essa pesquisa da OECD, ela traz a visão ali e nós estamos assim, bem precários em termos de conhecimento de educação financeira ali. Tá? Então, eu acho que investir nisso, e a GenAI ela tem um potencial gigantesco, né, para essa parte conversacional, para essa parte de geração de conteúdo, para levar isso para a população, eu acho que é essencial. Tá? Concordo muito, e é aquela visão de que a educação financeira ela também está dentro do produto, né? Acho que esse é o seu ponto, que obviamente é importante você ter conteúdos, gerar conteúdos que as pessoas consigam aprender, absorver, mas a gente sabe que estando dentro ali do produto, né, faz muito mais diferença, a pessoa conseguir, na sua experiência financeira, ter isso incorporado, ajudá-la a tomar as boas decisões, a ter os esclarecimentos que ela precisa. Às vezes é muito melhor do que aquela história, assista um vídeo, leia uma cartilha, que é importante, mas de longe não é suficiente para endereçar essa lacuna que você comentou de educação financeira. Queria fazer uma pergunta mais geral para os três, até partindo da provocação do Antônio Marcos, da colaboração. Né? E depois também, Marcelo, se você quiser falar um pouco sobre o aspecto de... O Gabriel trouxe a educação financeira de forma geral, mas tem a questão da educação das empresas, das equipes para lidar, para implementar, para lidar. A formação de mão de obra é uma grande ponto de interrogação. Então, eu queria te ouvir também sobre isso. Se a gente tiver tempo aqui, a gente daqui a pouquinho vai pegar perguntas da plateia. Mas a minha provocação, a minha pergunta para todos vocês, assim, como é que pode haver essa colaboração mais efetiva entre regulador, instituição financeira, mercado, em prol de a gente seguir avançando por um caminho que seja de desenvolvimento e aplicação responsável e ética de inteligência artificial? Puxa a fila, Antônio. Acho que foi para obrigado. Eu diria que a tendência internacional, que é uma pergunta muito boa essa aí, Eduardo, tem sido em ressuscitar. Eu digo ressuscitar porque eu acho que ainda está um pouco tímido, um instrumento que já tem sido regulado aqui no Brasil, pelo Banco Central, pela CVM e pela SUSEP, que é o Sandbox Regulatório. Eu acho que ele é um bom instrumento para a gente começar a fazer essa questão que o Eduardo colocou. Porque, e obviamente, sem prejuízo dos instrumentos tradicionais de consulta pública e consulta restrita que nós já fazemos. Mas o Sandbox Regulatório, ele permite que você, para quem não conhece, é um instrumento que permite que você, empresário, implemente no lado real da economia projetos inovadores com clientes reais, mas sob o acompanhamento do regulador e do supervisor, aí depende de onde você está, se é no Banco Central, na CVM ou na SUSEP, aqui no caso que foi regulado, sem o risco de uma sanção administrativa, contanto que você siga os parâmetros que foram combinados contratualmente com o seu regulador. Nós já tivemos uma experiência agora, o Banco Central regulou o Sandbox aqui no mercado financeiro de pagamentos, né, e também para a infraestrutura de mercado, pela resolução CMN 4865 e resolução BCB 29. Como experiência inicial, foi a primeira, eu acho que a gente ainda está ali começando com o uso dessa experiência, mas eu acho que o grande salto dele vai ser com sistemas de inteligência artificial. Certamente, já houve vários exemplos aqui que foram apresentados aqui, né, pelo João, não é isso? Diversas aplicações, várias delas no mercado financeiro aqui, que seriam potenciais usos de projetos inovadores com Sandbox. E a grande vantagem é que, uma vez que você estabeleça previamente os parâmetros com o regulador e com o supervisor, você vai ter um acompanhamento do Estado nos seus projetos, podendo gerar lucro, já ter uma experiência com o lado real da economia com clientes reais, que é diferente do projeto do LIFT, que você tem uma concepção de uma ideia. Então, eu acho que seria uma ótima forma da gente fazer isso, ou seja, você tentar, você experimentar aquele projeto e sabe que ele pode ter um potencial risco, mas sem, mediante algum controle, evitando o risco maior, que seria uma sanção administrativa penal possível por não ter esse instrumento disponível. Maravilha. Alguém quer complementar? A gente tem mais 2 minutos e meio antes da gente abrir para as perguntas do público. Eu me empolguei aqui, fiz perguntas para todo mundo, mas se a gente puder fechar nesses 2 minutos e meio, a gente ouve o público, se não tiver, a gente continua. Não, perfeito. Acho que de forma bem objetiva, acho que, pegando um pouco da fala do nosso amigo João ali, acho que a criação de um framework, um modelo de co-inovação,
eles podem beneficiar muito essa parceria, né? Então, o modelo de co-inovação é as iniciativas privadas estarem, desde o início, co-construindo ali alguma coisa com os reguladores, né? Então, porque a gente é capaz de levar um pouco das nossas necessidades, das dificuldades, e ajudar a construir essas ferramentas que poderiam entrar em vigor e afetar todo o mercado. Acho que fazendo isso também de forma open source, né? O open source poderia muito até aproximar as próprias instituições ali para criar algo que seja benéfico para o país inteiro. Tá? Eu queria trazer rapidamente a sua segunda pergunta, que foi sobre educação, sobre a formação do mercado. Eu acho que nós passamos por um momento bastante desafiador em relação a colaboradores de tecnologia em geral. Obviamente, nós vamos passar por esse novo momento que é como especialista do setor de inteligência artificial também. Eu acho que quando a gente cria padrões, ajuda a você formar pessoas, até para direcionar melhor. Nós temos uma experiência lá, nós estamos participando de um projeto com uma universidade que é a segunda universidade em formação acadêmica de graduação para inteligência artificial. Então, eu acho que existe uma necessidade, uma iniciativa do regulador de trazer um pouco esse processo de padronização. Eu acho que tudo que está sendo testado, está sendo importado, também tem ajudado em relação à tecnologia. Eu acho que esse framework que a gente tem discutido aqui vai ajudar a gente a estabelecer formas de ensinar também, né? A gente tem visto aí uma corrida muito grande em relação a cursos, a formações, mas existe ainda uma necessidade muito grande de levar essa informação para todos os técnicos que já estão no mercado, mas aqueles que estão por vir. Então, eu entendo que o desafio muito grande é a gente formar a base também, porque vai interferir não somente no especialista técnico, porque, como foi colocado hoje aqui, as áreas de negócio estão trabalhando com inteligência e também vão precisar ter essa formação, seja naqueles que estão começando, mas também aqueles que estão no dia a dia, precisam entender melhor como utilizar e aplicar nos seus processos a inteligência artificial. Perfeito. Bom, a importância da gente saber ter uma perspectiva regulatória clara para os investimentos adequados, né? Acho que esse é um ponto fundamental. Bom, right on time, a gente tem tempo para as perguntas da plateia. Primeiro, uma salva de palmas, por gentileza. É muito difícil mediar, né, Eduardo? Porque com 3 renomados ainda, você ao lado também, não é fácil a gente esse papel que nós temos de cortar, mas a gente quer dizer que a gente está aqui para viver experiências, né? Temos vários temas muito legais, a gente gostaria de ficar ouvindo mais e mais. A gente não é nem da área como eu, mas a gente fica aprendendo tanto com vocês, mas muito obrigada. Neste momento, nós vamos ter a oportunidade que alguém queira fazer pergunta. Caso se não tiver, eu vou passar mais 5 minutinhos para vocês, tá bom? Mas, por favor, que alguém queira se manifestar, vamos interagir, a temática foi ótima. Se não tiver, jornalista vai ter, hein? Então se preparem. Tudo bem? Aqui, por gentileza. Quem está com o microfone? Por favor. Renato. Aqui. Por favor, fala o nome, sobrenome e empresa, por gentileza, tá? Meu nome é Fábio Araújo, eu sou do Banco Central do Brasil. Obrigada. Por favor, e direciona. Eu queria fazer uma pergunta para o painel inteiro sobre a questão de discriminação. A gente tem estratégias de teste que são usadas em bancos de dados para ver se você tem características discriminatórias. Por exemplo, se você desconfiar que tem uma característica de que um sistema ele discrimina contra mulheres, você pode pegar um banco de dados de homens, trocar o gênero e alimentar os dois. Se der 2 distribuições diferentes, você vai saber o viés ali, vai dar a discriminação. Existe alguma complicação maior para esse tipo? Qual é a barreira para usar esse tipo de experimentação para teste dos sistemas? Eduardo, acho que você poderia direcionar, se fosse possível, Gabriel, para a gente começar? ter mais uma pergunta ou mais um panorama, por favor, pode ser? Ou você quer passar para todos? Eu acho que se o Gabriel quiser se voluntariar, Pode ser? a gente agradece. Pode ser. Acho que, de forma geral, quando a gente fala de inteligência artificial, geralmente são produtos de dados, né? Então, você começa a analisar assim, falar, o que é isso aqui mesmo? Lá no começo, a gente pegou uma camada de uma gama de dados, a gente treinou um modelo para que ele aprenda da forma que está aquilo ali e comece a gerar inferências, né? Eu costumo falar assim que esse dado veio da onde? Então, a gente tem que pensar assim, esse dado veio da onde? Acho que o primeiro ponto, que é um ponto de grande discussão no mundo, é que esse dado, geralmente, ele é um reflexo da sociedade, né? Então, se a gente está falando que tem sexismo, vai ter isso no dado.
porque nós coletamos aquilo ali da vida real, né? E aí criamos várias bases de dados. Então, esses vieses que existem na nossa sociedade, que existem no mundo, eles muitas das vezes vão estar refletidos naquele dado. Então, existem diversas técnicas, como você mencionou, para começar a eliminar esses vieses dos dados, para que o modelo lá na ponta também não age de forma enviesada. Para mim, é super importante que as instituições estejam cientes desses métodos e apliquem isso. Acho que é por isso a importância, né, de se discutir um framework. Né? Então, como que a gente começa a entender o que as empresas deveriam aplicar para garantir que existe fairness, né, que existe toda essa parte de equidade ali. Então, existem inúmeras técnicas. Né? A técnica de a gente aumentar, né, o campo que está subrepresentado, diminuir a classe que está super representada ali também. Acho que, assim, excluindo as inúmeras técnicas que existem, acho que o principal ponto é as empresas estarem cientes que elas têm que passar por esse processo e, dentro de todo esse processo regulatório, de criar um framework que orientem as empresas também a como fazer isso. Tá? Essa é a ideia. Ou seja, a governança, né, e o registro disso para que você consiga depois saber que foi feito assim e explicar por que foi feito assim. Né? Perfeito, isso aí. Perfeito. Mais alguma pergunta, por favor? Tem aqui, por gentileza. Essa também vai para o Eduardo direcionar quem possa melhor. Seu nome e sobrenome. Daniel Lima, do Fundo Garantidor de Crédito. Obrigada. Quando eu escuto toda essa discussão, minha cabeça de economista, eu não consigo não parar de pensar no seguinte. As empresas vão começar a atuar de uma forma mais similar umas às outras, porque elas estão usando o mesmo tipo de tecnologia, e aí, eventualmente, uma vai conseguir usar melhor essa tecnologia, mas por algum tempo, e tem um certo catch-up de toda a indústria, e como que isso vai afetar o dia que alguma coisa der errado. Porque se você tem as pessoas atuando de formas diferentes, você tem um jogo muito mais de risco idiosincrático. Se você tem as pessoas atuando de uma forma muito parecida, ainda que umas melhorem um pouco melhor que as outras, você tem um evento de risco sistêmico. A gente está caminhando para um mundo de mais risco idiosincrático ou de mais risco sistêmico? Perfeito, obrigada. Perfeito. Eu me sinto aqui um pouco autoritário direcionando a pergunta, mas como mediador, o Antônio Marcos já se movimentou, por favor. Eu gostei muito da pergunta, acho que é uma pergunta bem FGC mesmo. Eu acho uma preocupação, eu achei extraordinário você colocar esse ponto, porque eu não vejo essa pergunta emergir com tanta frequência quanto deveria. Pois talvez seja só você ver. É a primeira vez que eu vejo essa pergunta formalmente chegar. Por que eu estou colocando isso? Eu estou, junto com a equipe ali, o Banco Central, estamos acompanhando de perto a construção do PL 2338 no Congresso Nacional. Eu coloco aqui uma manifestação, é até quase um apelo. Existem setores do mercado, não é o caso do setor financeiro, eu não estou vendo isso, tá? Que estão realmente fazendo um esforço muito grande, não de má fé, de ser contrários à existência de uma regulação de inteligência artificial. Tá? Eu coloco dois aspectos. Primeiro, que isso é como tentar segurar o rio com as mãos. Tá? E segundo, que eu acho que isso é um tiro no pé, pelos pontos que o colega ali colocou. A não existência de um level playing field que estabeleça um padrão mínimo de requisitos de segurança para o uso dessa tecnologia vai necessariamente levar o país que ficar omisso numa regulação a um risco sistêmico. E as consequências de um risco sistêmico é uma reação exagerada do Estado. Se você pegar o histórico de crises nacionais e internacionais, esta é a resposta. Esse é o comportamento natural do Estado quando acontece uma grande crise, uma grave consequência. Eu enxergo, e veja bem, eu estou tirando o chapéu do regulador aqui, é muito mais saudável um debate aberto, transparente, com todos os envolvidos na sociedade, a construção de uma regulação de inteligência artificial que permeia todos os aspectos da nossa vida, de forma segura, proporcional, com o risk-based approach, do que o silêncio do Estado nesse sentido. Porque alguém vai levar esse risco. É inevitável. Isso vai acontecer. Não é se, é quando. E no dia que acontecer, não vai ter mais esse diálogo. Então, acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é o ponto de vista que eu acho mais saudável. Estou fazendo um comentário, esse que fez a primeira pergunta aqui é o Fábio Araújo, tá, que é o coordenador do DREX. Para quem não conhece, está fazendo um excelente trabalho lá no Banco Central. Ai, perfeito. Muito obrigada pela colocação de todos. Uma salva de palmas, né, pela apresentação também.
Nesse momento a gente encerra, tá bom? Eu quero agradecer imensamente a Antônio Marcos Guimarães, Gabriel Santos, Marcelo Modesto e Eduardo Lopes pela mediação. Painel brilhante, muito obrigada pela oportunidade. Uma salva de palmas.